Bom dia, turma do programa de pós-graduação em odontologia da UFC de Fortaleza. Eu sou o professor Igor Iuco e estarei facilitando aqui essa temática que é de extrema relevância quando a gente pensa em conduzir projetos de pesquisa, certo? Então, será que a gente para pensar que, além da gente, conhecer bastante sobre o projeto, a gente precisa também controlá-lo, gerenciá-lo, avaliá-lo, da melhor maneira para que assim eu consiga chegar à realização da minha meta esperada? Então, a gente vai falar sobre algumas alternativas, tá certo? Antes disso, eu vou aproveitar nesse momento inicial e dar alguns avisos gerais. Hoje é um dia muito especial, porque a gente vai ter a oportunidade de estar dialogando, compartilhando experiências com a professora doutora Giane, que é responsável pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFC. Então, é o nosso segundo momento da manhã de hoje, dia 8/10. Então, todos estão mais do que convidados. Então, garantam sua presença, certo? Eu não sei, Vilma, se tem algum limite, inclusive na sala do Google, né? Fiquei um pouco preocupado por conta disso. Estou torcendo para a gente não exceder 200, né? Não, acho que não passa. Não, Não. porque eu acabei divulgando aqui nos programas de Sobral também, né? O pessoal acabou se interessando bastante. Mas o foco, né? O alvo, especificamente, são os alunos matriculados aqui na disciplina, né, de Metodologia Científica 2, mas como se trata de um tema tão transversal como é a parte da inserção da iniciação científica nos programas de pós-graduação, acredito que isso desperte o interesse de vários colegas, além dos próprios estudantes também, tá? Então, vocês têm essa preciosidade da presença da professora Giane, né, que é uma bíblia viva, né, dessa interface de iniciação científica na pós-graduação. Então, né, suguem dessa seiva, né, aproveitem essa fonte, porque realmente é a pessoa mais indicada para poder fornecer esse subsídio, tá bom? Para vocês que estão em processo formativo, que já são professores ou que pleiteiam, né, essa posição, essa postulação em curto tempo, então é importante vocês verem essa interface, né, como mediadores, como orientadores desses pequenos grupos de estudantes, tá bom? Então, voltando a essa nossa primeira temática, que aí, Vilma, como eu criei um link, até para não ter confusões assim de público externo e público interno, eu acredito que a gente consiga finalizar mais ou menos 9h30 até 9h30. Aí eu encerro, dou uns minutinhos de um break, e aí depois eu volto pelo mesmo link para a gente fazer uma segunda gravação, certo? Pode ser assim? Porque o link ele fica até meio-dia estável, né? Eu posso fazer quantas gravações assim se desejar. Porque eu notei que não sei se essa semana especificamente, né, que falhou o WhatsApp, eu tive dificuldade, por exemplo, de interromper, né, e continuar. Né? Se for possível interromper e continuar, eu interrompo, e aí continuo, deixo aqui no stand-by, então todos já ficam conectados na sala, mas se não for possível, aí eu peço depois a gentileza da gente dar uma saída e depois a gente entra de novo. Tudo bem? Tudo jóia, tranquilo. Então, beleza. Outra coisa, eu notei que a Renata, eu tive dificuldade de anexar a Renata, não consegui colocar o zap dela. Se de repente, viu, você tiver contato, eu coloquei já você como administradora também do grupo. Se você tiver o contato do zap dela, tu pode já adicionar? Sim, vou colocá-lo. Pronto, porque aí ela vai acompanhando aí conosco, tá certo? Então, eles tá também ótimo. estão com o link, né? Elas já estão com o link também. Já estão com o link. Perfeito, tá? Então, gente, então retornando a essa nossa temática, que pessoalmente eu gosto bastante, né? Eu gosto desse assunto assim de gestão, porque eu acho que uma boa ideia, ela materializa, ela frutifica, se a gente usar tática, se a gente usar estratégia, né?
Então, vamos falar um pouquinho sobre essas estratégias, que são assuntos que, às vezes, ficam mais dentro de uma bolha de empreendedorismo ou de inovação, mas que a gente tem que, assim, cruzar um pouquinho essa bolha, né? Trazer isso, né, esse conteúdo preciosíssimo para a nossa realidade, para a nossa aplicação, né, enquanto docentes, enquanto pesquisadores, tá? Então, cabe perfeitamente a gente comentar aqui. Quem consegue me identificar o que representa essas imagens? A primeira imagem e a segunda imagem. Essa primeira imagem é do que mesmo? Alô, turma? A primeira imagem acho que é quando o homem pisou na Lua e a segunda o naufrágio do Titanic. Seria? Pronto, então. Como a Fernanda colocou aqui, perfeito, né? Até o Alexandre, né? Ele foi mais específico ainda, falou sobre o Projeto Apollo, né? Então, essa corrida, né, norte-americana, né, para a Lua, né? Então, imagina, será que eles acordaram um dia e falaram: puxa vida, hoje vamos conquistar a Lua, vamos colonizar, vamos fincar lá a nossa marca estadunidense, né? Será que foi assim? Ou será que, né, os astrofísicos discutiram em muitas possibilidades, os planos gravitacionais, para que isso fosse possível, né? Será que nessa corrida, não sei se vocês já ouviram, né, os relatos, né, das primeiras viagens à Lua, a primeira viagem não foi, na verdade, humana, né, foi canina, né? Mas aí a cachorrinha Laika, né, acabou, né, sendo uma vira-latinha preciosíssima dentro desse processo. Então vejam, né, que até de uma forma anterior ao ser humano, né, não sabendo como haveria esse comportamento, esses sistemas biológicos humanos, os animais, eles também foram preciosíssimos nesse contexto, né? Então, isso também tem um pouco a ver dentro do nosso contexto, quando a gente trabalha com fármacos, com biomateriais, né, com terapêuticas diversas, que a gente não sabe o impacto, né, a segurança biológica, e aí a gente parte para estudos preliminares, né, estudos pré-clínicos. Então, esse modelo 1 é um modelo de sucesso, né? E esse modelo 2, quem me saberia dizer? Faltou até uma musiquinha da Celine Dion aqui para ilustrar. Nesse exemplo aqui de baixo, quem saberia dizer o que está acontecendo com essa embarcação? O Titanic afundando, professor. Exatamente, né? O Titanic afundando, né? Então, assim, às vezes, uma embarcação belíssima, magnânima, né? Colossal, acaba quebrando, né? Então, seus materiais, né, fadigam, a falta de previsibilidade na rota, certo? Faz com que você acabe colidindo com estruturas que não foram previstas, mas elas poderiam existir, né? No campo que você estaria trilhando, certo? Então, será que houve só falha do material, falha de navegação, né? Falha humana, né? Então, várias vertentes aí dentro desse contexto, que tem a ver também com essa nossa discussão, né? Enquanto o primeiro modelo seria um modelo dito de sucesso, o segundo modelo seria justamente o que a gente gostaria de fugir, né? Para que a gente não tivesse, né, uma série de elementos que, ao contrário do primeiro modelo, seriam contributivos, mas, nesse caso, impactariam no seu fracasso, né? Então, o sucesso de uma pesquisa, ela acaba se baseando na construção, na visão de um bom projeto, tá? Mas existe uma visão una para a gente poder fazer um bom gerenciamento assim, do projeto? Não. Os norte-americanos gostam muito dessas estratégias de gestão, de avaliação, de uma forma mais simplificada, certo?
Como assim de uma forma mais simplificada? Estratégias que, pelo nome, né, tenham um certo ar motivacional ou que sejam mais simples e generalizáveis, aplicáveis para vários contextos. Então, algumas são válidas, mas acabam sendo um pouco mais rasas. Então, eu vou falar algumas até a gente chegar no nosso objeto final e especial da aula de hoje, que seria o modelo 5W2H, tá bom? Existe essa modelagem norte-americana que é o chamado triângulo de ferro, né? Numa tradução livre do Iron Triangle. Basicamente, esse tipo de avaliação é uma avaliação muito simples e se baseia basicamente no escopo, no orçamento e no cronograma. Alguém saberia me definir o que é escopo? Escopo de um trabalho? O que a gente chamaria de escopo? Às vezes eu entro, né, no guideline, né, de uma revista e aí vem lá, o escopo dessa revista é pontinho, pontinho. Seria o foco, o objetivo? Exatamente, o foco, o objetivo, a área temática, a abrangência, certo? Mas essa palavra foco é muito importante. A gente vai ver em modelos subsequentes que a especificidade garante, por exemplo, uma aceitabilidade do seu artigo, né? Se o seu periódico ele versa sobre trabalhos experimentais em animais, como por exemplo uma acta cirúrgica brasileira, se você mandar um estudo de caracterização mecânica até in vitro, não seria exatamente o público leitor dessa revista, né? Então a gente tem que entender que o escopo faz toda uma diferença em aceitabilidade, né, de revistas, de periódicos, né? Mas a gente está falando na questão de publicidade, né, da pesquisa, mas também do próprio projeto em si, né? Então, a gente já discutiu na aula passada, né, na semana passada, um pouco sobre as temáticas que vocês irão abordar, que aí seriam os escopos, né? Alguns ainda estão afunilando um pouco mais, materializando isso na forma de material e métodos, né? Buscando quais seriam os aportes metodológicos, e aí a gente vai discutindo e dando caminhos também para vocês usarem, né, das melhores ferramentas para vocês atingirem o sucesso do seu projeto, tá? O orçamento, então vejam que assim, os norte-americanos gostam muito dessa parte do economês, né? O orçamento é um tripé também muito importante, né? Então, especialmente pesquisas que estão direcionadas à inovação, né? O Massachusetts Institute of Technology, o MIT, né? Acaba empregando muito essa modelagem, né? Então, por ser mais da área de ciências exatas, né? As engenharias, né? Ou então as ciências da Terra, essa parte orçamentária é crítica, é fundamental. Às vezes há uma necessidade, né, de um mega equipamento para avaliar as partículas, e aí realmente, né, tem que se pensar logo de início dentro dessa perspectiva, né? Ao passo que a gente que é mais da área de ciências da saúde, né, englobando, né, odontologia dentro de uma área maior, por vezes temos a possibilidade, né, de lidar com outros teores não laboratoriais, que não demandam de tanto equipamento, né? Até mesmo trabalhos qualitativos, né? Pesquisas com questionários, com formulários, que têm a sua validade. Mas a gente tem que pesar, né, essa questão também orçamentária para a gente ver até onde a gente consegue dentro de um determinado tempo, né? Então, não à toa eu coloquei, né, a nossa música hoje de abertura, de acolhimento, do Lulu Santos, né? Que o tempo passa bem rápido, né? O tempo voa, amor, né? Porque o cronograma, realmente, ele é crítico. Então, se você vai fazer um projeto, né, de iniciação científica que se pressupõe ser dotado de 1 ano de execução, ou então um projeto de mestrado, né, de 2 anos, um projeto de doutorado, né, de 4 anos, ou às vezes quando você pleiteia uma bolsa, né,
alguns órgãos de fomento, às vezes, dão uma determinação de até 3 anos de execução. Então, você tem que estar atento a essa questão temporal, porque ela pode ser amiga ou ela pode ser inimiga da gente, certo? E aí a gente vai ter que realmente ponderar esse percurso temporal para a gente bem executar todas as fases previstas na nossa pesquisa. Você já tinha ouvido falar sobre o ciclo PDCA? Talvez ele seja um pouquinho mais conhecido. Alguém já ouviu falar sobre essas siglas? Ah, e por que o nome Iron Triangle? Perfeito, Alexandre. Então vamos voltar lá. Como se fosse uma estrutura geométrica, né, um triângulo, ou seja, cada vértice, né, os vértices, eles vão se intercomunicando. Então não adianta ter dentro dessa visão um escopo sem ele se relacionar ao orçamento e ao cronograma, certo? Então, não adianta ter somente um bom cronograma se ele não se alinhar também ao escopo e ao orçamento. E, da mesma maneira, o orçamento. Então, o Iron, pela representação da vigorosidade, né, dentro desse tripé. E o Triangle, que um vai estar influenciando no outro. Entenderam? Dentro desse princípio geométrico. Então, seriam, assim, 3 situações importantes, né? Que sem uma, né, como num tripé, né, temos algum participante aqui da prótese, né? Porque na prótese você tem que ter pelo menos, né, os 3 pontos de apoio para você ter uma estabilidade, né? Então, fazendo analogismo aí à porção odontológica, é como se fosse esse tripé mínimo para que a gente pudesse assim garantir a materialidade, né, a atividade finalística de realização a contento dessa pesquisa. Deu para entender? Pronto, perfeito, tá? Ah, mas aí de repente o pessoal da ciência de material vai falar, mas tem outras estruturas, né, mais resistentes, né? Tudo bem, mas aí é uma concepção um pouco mais antiga, mas que ainda é bem vigente, sabe? Perfeito. Então, o pessoal da prótese entende bem. A gente tem um outro sistema que usa um sistema de acrônimos, ou seja, de siglas, que também vem do inglês, tá? Na verdade, é o Plan, Do, Check e Next. Na verdade, um ciclo. Enquanto a gente tinha um triângulo representando, né, essa não dissociação dos elementos escopo, cronograma e orçamento, aqui a nossa configuração geométrica seria, na verdade, um círculo, onde primeiro a gente planejaria, né, algo a realizar, a gente faria um projeto, a gente executaria esse projeto. Vou usar um exemplo aqui da farmacologia. Professora Vilma, quando se pensa, né, num fármaco, a gente tem que primeiro, assim, testar, né, as doses, a gente submete os bichinhos, né, a diferentes tipos de concentrações de um determinado medicamento, né? Então, a gente até parte de um N maior para estudos mais, assim, de não toxicidade sistêmica, para que depois a gente coloque em condições sistêmicas mais alvo que a gente deseja tratar, certo? Antes, obviamente, a gente pensar em testar isso nos seres humanos. Então, muitas vezes, quando a gente lida com pilotos e a gente não sabe muito bem o que esperar, a gente realmente tem que planejar, tem que fazer, nesse sentido piloto, a gente checa esses resultados e aí depois a gente age, né? A gente age terminando a pesquisa? Não. Muitas vezes passando para uma outra fase, né? Então, eu passei primeiro por uma fase de caracterização in vitro, né? Com um número grande de concentrações. E aí eu percebi as concentrações que logo de cara matavam as células. Vou investir meu tempo, meus recursos, né? Nesse escopo, nessa concentração? Não. Eu direciono meus esforços para concentrações
mais sutis, né, que não causariam um efeito deletério, no mínimo, e poderiam causar um benefício que também seria o esperado de uma nova formulação, certo? Então, por esse motivo, ele é chamado de ciclo PDCA, aonde mais ou menos a cada fase da sua pesquisa, você vai planejando, fazendo, checando e agindo, e passa para uma outra fase. Então, ele é contínuo, certo? Ele não é interdependente, na verdade, como aquele outro modelo, que seria um pouquinho mais estático, e nesse caso do PDCA, eu veria um certo dinamismo em cada uma das fases. Ah, mas Igor, o que você considera fase? Fase in vitro, que ainda pode ser subdividida. Então, às vezes, você está testando uma linhagem celular para um tipo de comportamento, né, fisiológico, né, a outra linhagem celular, né? Então, até se chegar a outros denominadores. Então, eu vou testar depois no animalzinho, vou ver se sistemicamente isso vai ter uma repercussão. Se você for, por exemplo, da área de biomateriais, você vai ver se topicamente, localmente, você vai ter também uma certa reatividade a uma nova formulação, certo? Então, cada pequena esfera, cada pequeno cômputo, né, desse escopo maior de avaliação de um novo produto, por exemplo, seria alvo de um ciclo PDCA. Mas vocês podem perguntar, né? Isso é assim, é bem aberto, né, professor? É bem generalizável, né? Então, será que existem caminhos que começam a ficar um pouco mais específicos para a gente poder, assim, olhar a nossa pesquisa ou a pesquisa, de repente, de outro pesquisador, de um aluno, né? Como vocês vão fazer parte de banca, e vocês têm que exercitar também esse olhar. Será que existem estratégias que a gente pode definir melhor, né, esses constituintes de um projeto de pesquisa para saber, puxa, esse projeto logo de cara tem tudo para dar certo. Ou então, puxa, esse projeto logo de cara já está me aparecendo aqui com uns icebergs, né, umas fadigas aqui no casco, né, da embarcação. É melhor mudar o caminho para que ele não naufrague, certo? Então, depois do Iron Triangle e do PDCA, existe esse modelo aqui, é o penúltimo que eu vou falar antes, realmente, do que eu acho mais apropriado. Esse modelo é o modelo SMART. Alguém já tinha ouvido falar do modelo SMART? Só por curiosidade? Não. Não? Pronto. Esse modelo SMART é um modelo que também se vale de siglas, né? Ele é um acrônimo formado, né? Olha, né? É como se fosse assim um esperto, né? Então fica fácil da gente lembrar. E o S vem de specificity, o M de mensurability, o A de attainable, né? Atingibilidade, o R de relevance e o T de time oriented, né? Então, basicamente, numa tradução livre seria a especificidade de um projeto de pesquisa, a mensurabilidade, atingibilidade, relevância e temporalidade. Por exemplo, eu vou trabalhar com prótese. Tá, mas existe um mundo, né, de materiais, você vai trabalhar em laboratório, né? Seria um estudo laboratorial, mecânico, que você vai desenvolver. Vai ser um estudo clínico, certo? Para você ver a adaptabilidade, aceitação. Então, embora existam, sim, bolhas, né, de áreas de conhecimento que a gente vai estar transitando, e de forma confortável a gente pode se situar nessas bolhas, ou, às vezes, áreas que acabam sendo ciências de fronteira, como a parte da bioengenharia, né? Você vai conjugar engenharia, você vai conjugar, né, a parte de fisiologia, a parte, né, de histologia. Então, vários elementos que vão juntos chegar a um determinado denominador. Então, podem existir bolhas, né, de assuntos temáticos ou mesmo interfaces, mas mesmo nesses cenários, a gente tem que especificar o que a gente vai fazer.
muito disso se dá através da metodologia. A mensurabilidade, né? Então, dentro da metodologia, como é que você vai coletar os dados, como é que você vai analisar esses dados, né? Então, para um referir, né, de uma revista, na hora de emitir um parecer, esse é um ponto também muito importante, né? Como que você coleta os dados, como que você vai analisar. Você vai analisar de uma forma mais simplificada, você vai analisar com base também em um estudo, um design estatístico, né? Então, muitos trabalhos, às vezes, carecem um pouco mais desse detalhamento estatístico. Como é que tu chegou até a amostra? Ah, você vai fazer um estudo clínico, né? Você já se debruçou com um estatístico para fazer, de repente, uma amostragem baseada numa população finita, né? Você usou caminhos para você poder chegar a uma definição de amostragem, e depois, como é que você vai fazer esse estudo, né? Ah, mas aí eu não vou ter o tempo suficiente para poder fazer um estudo clínico randomizado, né, adequado, mas de repente, né, e ainda você tem evasões de pacientes, você pode ter, às vezes, o fenômeno de dropout, né, que é uma perda, né, de alguns pacientes de um determinado grupo, né, mas você pode fazer, de repente, um estudo quase experimental, né, que seria dentro desse contexto. Mas alguma forma de você coletar e analisar os dados, você sempre vai ter que ter demonstrado no seu projeto de pesquisa, certo? Se não há essa previsibilidade no projeto, então tem que inserir essa previsibilidade, tá? Então, formas de você poder quantificar, né? Mesmo nos estudos com base qualitativa, como é que você vai dimensionar as percepções, né? Então, houve uma maior prevalência, houve uma saturação de dados, né? Que é uma técnica muito utilizada, né, pela professora Minayo, né, que até faz com que a amostragem não tenha que ser muito longa, dada a repetição de mesmas falas, né, quando se estuda com estudos qualitativos. Então, alguma forma de mensurabilidade tem que sim estar constante no seu projeto. Esse contexto de viabilidade, atingibilidade, né, tem mais a ver com a questão também de infraestrutura, né? Será que eu vou ter o aporte institucional da maquinaria, de todos os equipamentos que eu precisaria para poder bem conduzir todas as fases da minha pesquisa? Será que, além do meu laboratório, eu vou ter que fazer parceria com outro laboratório, certo? Nem todos os laboratórios precisam ter todas as técnicas, né? Vou dar um exemplo, né? Eu trabalho, né, colateralmente com uma equipe do qual faz parte a professora Vilma também, e aí cada um de nós acaba tendo uma expertise em algumas áreas, né? Uma área da farmacologia desenvolvendo o produto, ou então um modelo animal, aí o outro laboratório desenvolve um modelo animal, processa as amostras, né, para virarem lâminas e serem submetidos a uma estomorfometria, né? Outros colegas, né, com uma visão um pouco maior, né, no design do produto, acabam bioengenheirando, né, em matrizes impressas, associando com bioativos. Então, assim, você lidar, né, com diferentes cabeças, diferentes laboratórios, você faz assim um time bem potente, né? E às vezes dividir para multiplicar, tá? É uma equação bem interessante para que a gente tenha uma viabilidade do escopo que está sendo pretendido. Quando você pensa, por exemplo, em translacionar algo, né, do laboratório lá para a bancada do seu equipo odontológico, tá certo? Até a parte clínica, que seria o interesse maior aqui desse público da odontologia. A relevância, ela teria a ver, né, como diz o próprio nome, com esse impacto na vida real, né? Então, o estudo da ciência básica é importantíssimo para subsidiar o que vem a seguir, né? Então, a gente, na ciência, né, categorizaria como ciência básica, né, estudos preliminares, né, de contextos não aplicáveis. A gente começa a migrar para contextos aplicáveis quando, por exemplo, a gente já testou um produto e aí a gente já está
colocando isso em modelos pré-clínicos, aplicados a uma realidade de perda óssea, de perda de pele, tegumento, né, de substituição de um órgão, por exemplo, né? E aí a gente já passa para a clínica quando a gente tem esse uso já em seres humanos, tá certo? Mesmo que na fase 1 até a condução da 3, né, pré-mercado, e a 4 de estudos em grandes grupos, tá bom? Então, relevância é esse impacto que você vai ter na sociedade com esse seu trabalho. Alguns papers falam, né, que a pesquisa ela tem que pensar sempre numa social accountability, uma certa contabilidade social. O que é isso, Igor? É como se fosse algo que agregue, né, para melhorar as condições de vida, né, do ser humano. Mas também fugindo um pouco dessa visão antropocêntrica, né? Não apenas o ser humano, mas a terra, aos recursos naturais, ao meio ambiente, não apenas ao meio ambiente, mas o que também faz parte, né, desse contexto de seres vivos além do homem, ou seja, os animais também, né? Então, o impacto na vida, né, a gente vai ter essa relevância de acordo com os teores dos seus respectivos escopos. Mas eu vou trabalhar só na odontologia. Ok, então a sua relevância é para essa seara, né, essa bolha especificamente da odontologia. E a temporalidade, vocês veem lá que a música do Lulu Santos, né, que a gente falava sobre o tempo, Cássia está me ouvindo, Veridiana está me ouvindo? Não, vocês só não ouviram sobre a técnica, né, mas estão conseguindo me ouvir, certo? Agora que eu vi o chat. A temporalidade, ela está sempre intrinsecamente relacionada, vocês percebem? Então, a gente pensar nessa questão do tempo, o que dá para fazer nesse tempo, é algo estratégico. Não é ruim a gente pensar sobre esse ponto, certo? A gente realmente tem que pensar que, eu não trabalho, né? Eu sou estudante de pós-graduação, não trabalho com células. Meu orientador disse que eu vou ter que trabalhar com células. Então, o primeiro passo é você se capacitar na técnica. Então, não pode colocar, por exemplo, um mês no cronograma dizendo que você vai estar com uma capacitação plena, né, na técnica in vitro e vai ter testado todos os seus produtos. Porque o tempo experimental é só 15 dias, é rapidinho. Então, moleza, eu pego 15 dias para me capacitar e 15 dias para correr o experimento. Pessoal, não funciona assim. Algumas técnicas acabam sendo um pouco mais demoradas, né? Vocês têm que realmente, assim, pegar a mão, né? Desenvolver o aspecto psicomotor, lembrando um pouco lá da época da graduação, né? Alguém conseguia fazer o acesso e o tratamento no dente, lá na boca, né, artificial, imediatamente? Não, era uma série de eventos. Primeiro era o acesso, né? Depois era o trabalho com as limas, certo? Então, tudo é feito em etapas e elas têm que ser celebradas, elas têm que ser pensadas, porque dessa maneira elas ficam mais articuláveis. E problemas acontecem, né? O equipamento no laboratório pifa, né? A estufa que tira as células, aí o técnico só vai vir 2 meses depois. Então, você vai ter um impacto na sua pesquisa, que você estaria parado, não correndo experimento, né? Então, vejo que essa técnica SMART é um pouco mais específica que as demais. Mas ela ainda é um pouco ampla, né? Porque eu tenho que parar, eu tenho que refletir e pensar, puxa, como é que isso se aplica à minha realidade? Como é que a especificidade, a mensurabilidade, a atingibilidade, relevância ou temporalidade se aplicam? Não tem uma forma mais fácil, professor Igor, que o senhor sugeriria? Tem sim, que é onde a gente vai tocar agora. Agora é o hotspot do nosso assunto de hoje, né? Que seria essa metodologia do 5W e 2H, tá bom? Então, vocês vão ver que, embora, né, seja uma sigla que mistura números e letras, a representação das letras, né, do W, vão ser sempre algumas perguntas na língua inglesa que vão ser fundamentais para a gente chegar aos denominadores
e especificar assim o nosso projeto de pesquisa, bem como as duas letras H, né? Então, os números se relacionam ao número de perguntas com as letras iniciando por H, por W, e o 2 pelo número de perguntas de letras, de perguntas começando com letras H. Como vantagens dessa técnica, porque a gente usa uma tabelinha que eu vou demonstrar para vocês, onde já se veem essas perguntas norteadoras, certo? Então, perguntas norteadoras que se baseiam no what, when, who, where, né? Então, aquelas velhas perguntas do tipo, né? Aconteceu alguma coisa comigo. O que, quando, onde, como, por quê, certo? Então, essas perguntas direcionadoras, né, de um georreferenciamento, nos fazem também nos posicionar frente ao nosso cenário, né, frente aos nossos apoiadores, né, que no inglês chamam-se stakeholders, né? Então, é muito importante a gente ver se a gente precisa de laboratórios ou técnicas conjuntas, o grau, né, de apoios que a gente teria, se eu vou ter, por exemplo, um técnico, né, num determinado laboratório para poder me subsidiar o processamento de lâminas, por exemplo, né? Mas o bom dessa técnica é que ela é altamente generalizável, então para todas as áreas, né? Então, se eu estou numa área muito clínica, ok, então também posso avaliar de forma bem clínica todos esses meus elementos constitutivos. Se eu estou numa área bem básica, não tem também o menor problema, eu posso esmiuçar, analisar todos esses constituintes. Então, por uma boa avaliação de um desenho de projeto, cenário, atores. O que são atores? São as pessoas, a equipe de trabalho, tá bom? Os recursos humanos. E o cenário seria o quê? Os recursos físicos, que a gente precisaria também para conduzir com plenitude os nossos projetos. Tudo bem até aí? Sim. Tá joia, professor. Pronto. Deixa eu compartilhar com vocês o outro arquivo que eu disponibilizei também lá no SIGA. Pronto. Eu disponibilizei lá no SIGA esse arquivo que fala sobre plano de ação. Aqui com foco mais em empreendimento, inovação, né? O conjunto de SESI, SENAC, SEBRAE acabam usando muito essa metodologia, mas ela é altamente aplicável também para a academia, não é apenas para essa parte empresarial, tá bom? Então vejo que ela é altamente aplicável porque ela é simples, ela não é complicada, né? Basta apenas a gente saber o que ela codifica, né? Quais são os 5 Ws e quais são os 2 Hs, tá? Então, numa ordem sequencial, a gente começaria com ele, né? Que seria o what, né? O que tem que ser feito, né? Então, o que, quando eu pergunto a vocês, o que vocês vão desenvolver como pesquisa, né? No mestrado ou no doutorado? Então, a gente já intrinsecamente faz essa pergunta, né? A primeira pergunta, né? Eu ainda preciso definir melhor. Ok, tudo bem. Então, talvez as outras perguntas já vão te direcionando para esse desenho do seu projeto de pesquisa. Mas você já vai saber que você vai trabalhar com alguma coisa, por exemplo, de materiais dentários, visando a melhora, né, da terapêutica restauradora, certo? Na odontologia. Então, você está seguindo esse caminho. Se você vai oscilar mais para o laboratório ou mais para a clínica, então as perguntas subsequentes também vão te ajudar a melhor entender. A segunda pergunta seria assim, por quê? Né? Por que eu devo fazer esse projeto de pesquisa?
eu devo fazer esse projeto de pesquisa porque o orientador mandou. Não é bem assim. Né? A gente tem que pensar assim, na questão também, né, de relevância, né, como a gente comentou anteriormente. Embora não se use do R, né, seria essa relevância. Poxa, se tem tanta restauração por aí, por que eu vou testar mais uma restauração? Mas a gente está na fase em que as restaurações, além delas serem bioinertes, elas também precisam ter, né, uma rota de bioatividade, né, para a gente tentar formar, né, uma camadinha extra, né, de uma dentina, né, reparativa, ou então eu quero algum tipo de produto pulpar que vai me servir, né, como uma medicação intracanal preciosa em casos de lesões periapicais recidivantes, certo? Então eu vou usar essa e essa ferramentas conjugadas, e aí isso vai otimizar o meu tratamento odontológico, certo? Ou então eu vou usar, de repente, uma técnica de cura de presa para essa prótese, fazendo com que, ao invés de o tempo de vida de 5 anos, né, de uma prótese total, eu consiga ter 30 anos, né? Exagerando um pouquinho aqui, né? Os protéticos me perdoem, não é a minha área, mas, né, a gente sabe que a gente também não tem, né, um salvaguardo de um tempo tão grande, mas entendem essa premissa? A gente tem que ter a relevância, o que a gente vai trazer de benefício para essa área, para a sociedade, né, para os sistemas ambientais. Então, tudo isso tem que ser pesado, né, do porquê que você está fazendo isso. Não apenas porque o orientador mandou. Então, você tem que se afeiçoar, você tem que ter o envolvimento do seu projeto para que você entenda essa premissa, a importância do mesmo. Depois tem a terceira pergunta, que seria o who, né? Quem seria o responsável pela ação, né? Então, quando a gente fala que é o responsável, numa linha lógica, dentro de um programa acadêmico, o primeiro autor, né, do paper seria aquele condutor de todas as fases, né? A fase do levantamento bibliográfico, a fase de testagem, né, de coleta, de análises, né, de dados, e da escrita, da publicização também da pesquisa, já que toda pesquisa se pretende ser publicitada. Então, numa ordem lógica, né, de acordo com a demanda acadêmica, né, o demandante seria o aluno, o estudante de pós-graduação, certo? Embora essa questão de autoria a gente depois vai falar também, né, num outro momento, de forma mais apropriada, tá bom? Então não vamos nos pautar muito nesse sentido, mas não necessariamente deve existir um único responsável. Pode existir o responsável principal, né? Toda pesquisa sempre tem um proponente, um pesquisador proponente. Quando você submete uma pesquisa numa plataforma bioética, como a plataforma Brasil, sempre vai existir um, né? Então tem que se decidir se vai ser o estudante de pós-graduação ou orientador, tá bom? Mas vai ter um responsável, que idealmente seria o pós-graduando, e vão ter os apoiadores, né? O segundo apoiador, mais importante, o orientador. Pode existir um co-orientador, pode existir um outro professor em um outro laboratório, né? Que vai ser também um bom apoiador, um stakeholder, né? Eu posso ter um apoiador institucional, a minha chefia departamental também, que veja a importância, de repente, de vários trabalhos, e aí arranje um espaço extra para você poder testar, para você instalar uma maquinaria, né? Então, tudo isso conta, né, no contexto final, tá bom? Então, embora se fale de responsável, eu não vejo hoje em dia uma pesquisa feita apenas por uma pessoa, né? Sempre é em equipe, né? E numa equipe, né, de ascendente a mais descendente, os estudantes de iniciação científica, né, que é assunto outro, né, que vai ser bem trabalhado pela professora Giane. Então, percebam que a gente faz parte de um contexto de equipe, né? Então, saber quem é o responsável, mas também a equipe, né? Já seria a resposta do who. O where, né, ou seja, onde, tem muito a ver com também a alocação desses atores, né? Então, se os atores estão em diferentes laboratórios, então a gente vai estar
tendo execução da pesquisa em diferentes cenários, certo? Então, eu vou fazer minha pesquisa, eu rememoro, não lembro quem falou, mas vão existir pesquisas clínicas, quer dizer, pesquisas de levantamento de dados secundários de forma multicêntrica, não é isso? Eu acho que tem um caso ou 2 casos aqui entre os presentes da turma que vão fazer esse tipo de trabalho em centros de referência, não é isso? Eu não rememoro aqui, mas na listagem eu coloquei realmente que tinha essa previsibilidade. Então, nesses casos que você pretende trabalhar, coletar dados, né, em centros para verificar suas correlações, né, estatísticas, você tem que ter o quê? As parcerias, né, de acordo com os núcleos de ensino e pesquisa, tem que ter as convalidações éticas, que assim seriam necessárias, além de um centro coordenador, né, da UFC, os centros específicos, né, dotados, né, de comitês de ética, né, também precisam dar essa convalidação para você iniciar, por exemplo, a fase de coleta de dados, né? E aí você teria que ir presencialmente, talvez, né, na maior parte dos casos, né, considerando a presencialidade, ou mesmo de forma remota, mas interagindo com diferentes ambientes, diferentes localidades. Então, saber aonde ele vai ser executado faz toda a diferença. Se você vai cobrir o espectro somente de Fortaleza, e você reside em Fortaleza, o seu programa de pós é em Fortaleza, fica mais tátil para você operacionar a sua pesquisa do que se você tiver que ir para os diferentes polos do estado do Ceará. Né? Então, você vai gastar tempo, você vai gastar combustível, né? Pode ser que quando você chegue lá no centro, no final de uma tarde, né? Em outra cidade, puxa vida, a gente já está encerrando o expediente, volta amanhã, né? Então, a gente realmente tem que pensar aonde que vai ser executado, tá bom? A questão da temporalidade, mesmo que não dita como tempo ou temporalidade, ela está prevista quando a gente fala no EN. Então, o EN... Pronto, seja bem-vinda, Amanda. Quando a gente fala no EN, né, encerra, né, o quinto W, certo? Que se referiria exatamente a quando que ele vai ser executado. Então, às vezes, quando tu entra no programa de estricto sensu, vamos focar aqui no doutorado, né, de 4 anos. Então, às vezes, o primeiro ano é mais para o concluir de disciplinas obrigatórias, né, de componentes curriculares. E aí você vai tateando, né, o desenho do projeto de pesquisa com o orientador, certo? Né? Então, geralmente, né, considerando assim os programas de pós, assim como mestrado, né, primeiro semestre, né, de uma forma um pouco mais curta, acabaria sendo destinado para essa consolidação do projeto de pesquisa, tá? Nas disciplinas correlatas, né, de metodologia, de bioética, de bioestatística e tudo mais. Então, saber quando que o projeto de fato vai ser executado. O levantamento bibliográfico, geralmente nos cronogramas, e a gente mais à frente vai ter essa oportunidade de estar falando sobre um cronograma específico, que eu gosto sempre de mostrar, que é o cronograma de Gantt, né? E ajuda bem para a gente a ter uma visualização de todas as etapas a serem cumpridas. Então, a gente tem um bom cronograma, incluindo levantamentos bibliográficos de forma longitudinal em todo o período, né, em que tu realiza a pesquisa, ou seja, você sempre vai estar se atualizando, não tem jeito, não é só no começo, não é só no final, é durante todo o processo, tá bom? Porque, às vezes, durante a metodologia, você pode modificar, né? Eu estava compartilhando com vocês, por exemplo, essa questão, né, de mudanças metodológicas. A gente estava testando um protocolo, né, de queimadura. E aí a gente estava observando que, embora a literatura falasse que um modelo de queimadura executava uma queimadura de 2º grau com um passo a passo devido, na prática a gente viu que isso não era tangível. Né? A gente não chegava a uma queimadura de 2º grau nesse sentido, apenas de primeiro. Então, a gente teve que fazer, né,
alguns testes para chegar a um tempo e uma temperatura mais adequados de acordo com o equipamento que a gente estaria utilizando. Então, a leitura é um exercício constante, não tem jeito. A gente tem que sempre estar se baseando no que outros colegas já tiveram de experiências, de sucesso, né? Para que a gente possa, assim, aperfeiçoar a nossa prática, tá bom? Então, o quando a gente vai realizar. De repente eu não tenho o grau de precisão, Igor, que eu vou realizar isso naquele mês daquele ano. Tudo bem, sem problema. Você pode considerar em nível, por exemplo, de trimestre, certo? Puxa, ainda assim eu não tenho esse grau de precisão de trimestre. Bom, você pode, pelo menos, precisar em semestre. Então, você vai fazer naquele semestre aquele estudo in vitro, né? Então, no caso do doutorado, né? Então, você tem, ao contrário do mestrado, que são 4 semestres, né? Você teria 8 semestres. Então, fica até mais visual se você condensar, né, em semestres, porque você acaba vendo numa única página esse design todo do seu percurso formativo e executivo da pesquisa, tá bom? Então, né, de acordo com os diálogos, as potencialidades do que você virá fazer na pesquisa, você pode agregar, né, por mês, por trimestre ou por semestre, as etapas que tu vai realizar ao longo do doutorado ou do mestrado para aqueles que estão aqui no nível de mestrado, tá bom? E aí, passando para a modelagem do H, a gente teria o how, né, que seria como. Então, como ele vai ser conduzido, né? Então, o como e o quanto custa, na verdade, eles têm uma íntima correlação, porque o como vão ser basicamente os procedimentos e as etapas, né? Que tu vai ter que aprender, ter que se aperfeiçoar, certo? Eu sou clínico, e aí eu preciso fazer, de repente, uma técnica regenerativa. Será que eu tenho que, antes, sentar junto com o cirurgião para que ele me demonstre, né, o passo a passo, né, como é que eu devo fazer isso no paciente para fins de reprodutibilidade estar garantida, né? Então, esse delineamento das etapas, né, além de saber quem faz o quê, aonde vai ser feito, né, o que realmente você vai especificar, como eu estava dando no exemplo anterior, né? Então, você vai submeter a uma temperatura X, ou uma temperatura X mais 50 graus, ou mais 100 graus, né? Você vai submeter uma dose X, ou uma dose mais 50 miligramas, ou 100 miligramas, certo? Então, tudo isso tem que ser milimetricamente delineado, né? Então, vejo que a metodologia, ela acaba, né, sendo transversal a todos esses questionamentos, né? Pela metodologia do 5W2H. E o quanto custa seria o quê? Aquela questão orçamentária. Então, vocês veem que o tempo e o orçamento, que começamos a falar sobre o Iron Triangle, acaba se disseminando nos demais modelos, até esse modelo final aqui do 5W2H. Então, quanto que vai custar você realizar a sua pesquisa? A gente não pode simplesmente partir do pressuposto que a universidade ela vai conseguir subsidiar todas as ferramentas que tu precisaria, né? Tipo, olha, eu vou fazer um doutorado e eu pretendo comprar um tomógrafo, né? Porque eu pretendo avaliar uma parte, né, de micro CT nas minhas peças. Eu quero fazer um sanduíche, né, lá fora, né, no centro de excelência. Eu quero testar isso clinicamente. Eu vou submeter os meus pacientes a implantes, né? E aí a universidade vai me dar, né, os implantes em titânio, né, as próteses provisórias, porque você não pode fazer nada na boca de um paciente sem prever uma reabilitação mínima provisória, que seria um teor antiético, né? Se a gente só tirasse um pedaço, uma amostra, um tecido de um paciente, sem promover uma reabilitação mínima, certo? Então, veja, tudo isso tem que ser pesado. Pode ser possível,
né? Pode ser articulável, mas tudo isso tem que ser considerável, não deixar para depois, né? Porque pode ser que você dependa de um resultado finalístico, por exemplo, clínico, e não tenha pensado que todas essas fases acabam tendo um ônus, né? A professora Vilma falou um pouco na sua fala da semana passada sobre fundações, sobre fomento, né? Então, isso é uma coisa assim, muito sensível, né, quando a gente lida com pesquisa, mas a gente tem que pensar da onde que vem os financiamentos, da onde que vem os recursos, né? Então, normalmente, a gente tem a CAPES, né, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior, que acaba fomentando em todas as universidades as formas de apoio, né? As formas de promover o apoio de pós-graduação, que a gente chamaria de PROAP, por exemplo, né? Então, todos os programas, de acordo com o seu nivelamento, a sua nota, né, de qualidade perante a CAPES, acabam recebendo esses subsídios. Então, de acordo com o corpus, né, de cada programa, vai existir uma deliberação, né? Então, cada programa tem os professores, há uma distribuição, né, de necessidades, né, para esses grupos, para esses professores. Mas, mesmo assim, isso sempre fica aquém, né, das ideias que os professores, que os alunos acabam tendo. Então, articular isso de uma maneira lógica para que o seu projeto não fique comprometido por um altíssimo orçamento, certo? Então, isso é um ato desafiador também, né? Quando, por exemplo, uma FUNCAP abre com um edital, e aí fala um edital de bolsas de produtividade que fornece para cada projeto, por exemplo, até 36 mil, né, de solicitação. Então, você não pode fazer um projeto que seja apenas de 3 mil reais e nem um projeto de 300 mil reais, porque senão os pareceristas vão olhar, não, esse projeto daqui é muito barato, então ele é autossustentável. Vamos investir num projeto que tenha uma ancoragem, uma relevância mais forte, uma aplicabilidade real mais forte dentro do contexto do que esse inicial, ou um outro projeto, ele às vezes é ótimo, né? Tem várias ferramentas, né? Tem todas as ferramentas realmente para bater o martelo sobre aquela determinada área. Por exemplo, a parte farmacológica, mas às vezes é muito caro, né? Equivaleria a 10 vezes o valor fomentado. Então, tem que se pensar, por exemplo, em fases. Não dá para fazer todo o mecanismo translacional. Vocês entendem quando eu digo translacional? Ou seja, testes mecânicos, laboratoriais, in vitro, in sílico, né? Quando se usam ferramentas de bioinformática, tá bom? Ex vivo, né? Então, toda essa parte preliminar biológica, a parte pré-clínica, que seria a parte biológica, né? Com os animaizinhos, né? Em diferentes modelos experimentais, e a parte, né, de testes clínicos, né? Envolvendo fase 1, 2, 3, até comercialização, e depois a fase 4. Então, tudo isso tem que ser bem mensurado. Tem uma tabela aqui nessa segunda página. Então, esse documento aqui, eu acho que ele é bem prático, porque ele sumariza todos esses elementos importantes para serem discutidos a partir das perguntas norteadoras. Então, aqui, ó, o que eu digo como pergunta norteadora? O what, o que acabaria delineando a ação, o problema, o desafio a ser suplantado, tá? Então, acho que todos vocês já têm algo em mente nesse sentido das suas pesquisas. O porquê, talvez vocês devam refletir o porquê vocês estão fazendo, que tem a ver com o quê? Com a justificativa, né? A justificativa, em termos metodológicos, ela fala muito sobre o passado. E a relevância fala muito sobre o futuro. Vou me fazer claro nesse sentido para vocês entenderem, né? Porque às vezes se pede a justificativa e a relevância. E todo mundo fica naquela, perguntando ao professor, mas não é a mesma coisa? Não. Justificativa é o que a literatura aponta como o caminho até o momento, numa determinada área,
que te faz reconhecer uma lacuna de conhecimento. O que é uma lacuna de conhecimento? Por exemplo, não existem vários tipos de biomateriais na atualidade. Entretanto, não existe o biomaterial ideal, certo? Existem padrões, controles, né, gold standard, né? Mas não existe um único, certo? Então, dada essa lacuna de conhecimento, e aí entrando na relevância, dada a potencialidade de explorar recursos naturais, né, nesse sentido. Então, existe uma diferença metodológica quando a gente chama de justificativa, que seria esses teores do passado, do pretérito, e a relevância, que seria o quê? O olhar para frente, o olhar do presente para o futuro. Então, pode ser extremamente útil, relevante, esse contexto da minha pesquisa. Entenderam essa diferença? Então, na hora de você delinear um projeto, isso é muito importante, né? Aqui está como explicação, mas na verdade seria essa questão associada à relevância, né? O motivo pelo qual você está indo por esse caminho. O who, ou seja, o quem é o responsável. Então, aí, individualizando, né? Porque em algumas plataformas vai ter que existir uma pessoa que vai ser o respondente a qualquer solicitação de pareceristas, né? A qualquer articulação, né, entre laboratórios. Então, realmente tem que ter um head, um cabeça, né? Que a princípio seria sugestionável o pós-graduando, e dando esse suporte, o orientador, o co-orientador, os chefes dos laboratórios participantes, o técnico, tá bom? Porque sozinho a gente não faz nada, né? Eu gosto muito da palavra aqui de um colega, né, professor que já foi nosso diretor de campus, né, professor Vicente Pinto, a professora Vilma deve conhecer, que ele fala bem assim, né? Sozinho não se faz nada, né? Até para fazer menino precisa de dois. Então, mesmo com as técnicas, né, de fertilização in vitro, você precisa dos gametas também vindo de dois, certo? Então, até menino precisa de dois para fazer. Então, equipe é fundamental para se pensar no who. No onde, né, o local ou os locais, então você vai precisar de um local, pelo menos, mas você pode intercambiar esses locais com diferentes laboratórios. O quando, que seria o prazo, o cronograma, não é nosso ponto hoje de trabalho, mas depois eu vou falar com vocês sobre esse cronograma de Gantt, tá bom? Que é um cronograma mais fácil da gente compreender, tá bom? E um bom cronograma destaca o projeto, sem sombra de dúvida, porque às vezes ele está extremamente bem escrito, bem fundamentado, então está com todo o alinhamento, né? Da escrita, dos parágrafos, das seções formais, ou seja, da introdução, da justificativa, relevância, hipótese, né? Material e métodos, resultados esperados, mas na hora assim do cronograma falha. E aí essa falha consta lá como levantamento bibliográfico, coleta de dados, análise de dados, mas alto lá. E as outras etapas que tu falou, se eram muitas. Então tem que especificá-las o máximo possível para se realmente ver se tem algum gargalo, alguma dificuldade que tem que ser suplantada, né? Uma fase subtraída, ou o contrário, de repente o projeto ainda está muito cru, então precisa fazer uma fase preliminar antes do seu alvo maior. O como seriam os procedimentos e etapas que a gente já falou, né? E o custo, né? Ou seja, nessa cadeia de desfechos, né, esperados na sua pesquisa, você tem que prever os custos, que podem ser de ordem material, né? Podem ser outros custos, às vezes, não previstos, né? Se você for trabalhar com determinadas formulações farmacológicas, por exemplo, se tiver uma reação indesejável, certo? Então, você tem que prever como é que você vai conduzir esse paciente
para um bom atendimento. Então, você vai ter, por exemplo, dentro de uma unidade de pesquisa clínica, um suporte para mediar esse atendimento. Se você causar uma alergia para esse paciente, você vai ter antihistamínico, né, suficiente para isso. Então, isso foge um pouco, às vezes, da sua formulação. Você não gostaria, né, você não objetivaria estudar o antihistamínico, mas você provocou, por exemplo, uma reação colateral. Você tem que prever como você vai atender. Você tem que prever que, às vezes, você tem que levar esse paciente, né, para o hospital, né? Então, tem outros gastos inerentes que, quando a gente pensa, né, nas pesquisas clínicas, fazem com que as pesquisas clínicas sejam um pouco mais caras do que essa parte básica, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Obviamente, o colegiado, né, de um comitê de ética vai estar dando essas instruções, né? O que vocês precisam aperfeiçoar nos seus instrumentos e aí pensar tanto no ponto de vista ético quanto nesse suporte também, né, financeiro, porque o indivíduo não quer dizer que ele tenha que ter algum tipo de ressarcimento, né? Mas ele pode procurar na justiça algum grau de ressarcimento por algum dano físico, né, mental, psicológico, que ele se tenha visto no direito de argumentar perante a justiça civil, certo? Então, é um ponto assim, um pouquinho delicado que a gente comenta aqui, né? Eu vou ter oportunidade de comentar sobre a questão bioética com vocês mais à frente, mas lembrando que os custos não são apenas a resina que tu vai ter que comprar para poder testar no teu experimento. Não vai ser apenas o rolo de papel grau cirúrgico que tu vai ter que comprar para poder esterilizar o material e levar isso para a clínica, mas também são outros elementos que fazem parte do seu projeto de pesquisa. Então, um bom exercício para vocês hoje seria o seguinte: vocês tentarem completar, né, essas lacunas de acordo com esse instrumento disponibilizado lá no SIGA. Aos alunos dos especiais, eu me comprometo a fazer o seguinte, tá? E Vilma, se você estiver me ouvindo, eu também conto contigo para a gente reforçar isso entre os alunos. Eu vou colocar lá no Zap, tá? Para que todos assim possam fazer esse exercício de usufruto dessa planilha do 5W2H, tá? Aqueles que já estão matriculados na UFC, tudo certinho, na disciplina que aparece no SIGA, é só conferir lá que já está disponível. Mas, de uma forma democrática, eu vou colocar para todos, assim que terminar essa minha aula, esse instrumento. E aí vocês podem fazer esse exercício. Façam sozinhos a princípio, discutam com seus orientadores, que eu acho que é um treino muito importante, tá bom? Mais à frente, vocês já vão fazer isso de cabeça. Vocês vão falar, o Igor lá atrás, né, semestre, falou dessa questão importante, a gente vê cronograma, a gente vê a questão, né, do custo, a gente vê a questão da relevância, tá bom? Tem algum grupo do Zap? Vixe, Amanda. Então faça o seguinte, me faça uma gentileza, bote aqui o seu nome, você, deixa eu ver, Amanda está matriculada aqui na nossa disciplina. A Fernanda que ainda não está. A Fernanda que não está, né? Pronto, esse link é comum, né? Estou sim, professor. Tenho acesso ao link do jeitinho. Ah, pronto. Então, Amanda, faça o seguinte, me passa aqui no chat o seu Zap, tá bom? Que eu vou anexá-lo aqui no nosso grupo do Zap. Como nós temos aqui alunos especiais, que não estão primariamente cadastrados aqui no SIGA, ou estão em fase de ajuste no SIGA, né, que vai ser feito só em 18, quer dizer, depois de 22 de novembro, se não me falha a memória. Então, a gente está articulando dessa maneira para que vocês não percam assuntos e materiais. E todos esses materiais aqui, a gente está colocando lá no SIGA. Nessas gravações, como eu acabo também colocando no meu canal do YouTube, se vocês se sentirem confortáveis, eu posso fazer o seguinte, colocar o link também do meu canal, porque independe do acesso lá do SIGA, né? Então, os alunos especiais que queiram rever, por exemplo, a temática que foi abordada pela professora Vilma, né, na introdução da disciplina, na semana passada, essa temática de hoje, tá certo? Pronto. Não, no Google Classroom a gente não abriu, não.
tá certo? A gente só abriu realmente lá no Siga, tá? E aí a Fernanda vai acompanhando. Não são muitos materiais, na verdade, que a gente disponibilizou, né? Mas são materiais, assim, que eu posso te passar todos os links, só para a gente poder fazer essa articulação e tu acompanhar, né? Sem perda nenhuma de conteúdo, tá bom? Então, eu vou articular dessa maneira, né? Essa passagem dos conteúdos para que a gente possa articular. Ou se vocês acharem mais apropriado, Vilma, você acha que é interessante fazer tipo um pacotão e deixar tudo também no Google Sala de Aula? Porque aí também a pessoa pode acessar diretamente lá. O que fica melhor de forma democrática? A gente pode também articular. Pode ser? Acho que é interessante. O Google Classroom é mais tranquilo, né? No acesso. Pronto. Menos... Então tá bom. Então eu posso fazer dessa maneira. Eu crio o Google Classroom, tá bom? Uhum. Acredito que... não sei se durante aqui, né? A nossa manhã de hoje já vai ser possível, mas até o final do dia eu já insiro, certo? Com os e-mails, né, daqueles cadastrados já lá no SIGA da UFC, que todos vocês, né, na aba participantes já têm os e-mails cadastrados, a Fernanda, né, quem assim tiver nesse período assim, de ajuste, não compromete, porque todos têm ao mesmo tempo todos os materiais lá. Combinado assim? Vou abrindo aqui o Classroom. Tu já tá vendo aí? Então tá ótimo, tudo bem. Então, combinado. Gente, dúvidas nesses contextos? Vocês viram que, assim, são ferramentas. Vocês podem fazer o melhor uso. Igor, achei o 5W, 2H bacana, mas eu quero começar, de repente, com o triângulo de ferro. Então, comece com o triângulo de ferro, porque é escopo, orçamento, cronograma, né? Mas vocês vão ver que essa parte do orçamento, cronograma vai seguindo, né? Com nomes um pouquinho diferentes. E dentro desse contexto que a gente fala de ciência, das dificuldades, né, de subsídios, a gente tem que se ancorar realmente em boas práticas, tá? Para ter sucesso, né? Você vai estar provavelmente fazendo parte de um grupo com um orientador que tem outros orientandos, e aí tem que ter recurso para todos, laboratório para todos, né? Então cabe nesse momento essa reflexão, que vai partir do fórum íntimo, pessoal de vocês. E aí, depois vocês sentem dentro das reuniões com o orientador para vocês especificarem isso. Acredito que todos os orientadores vão ficar bem felizes, que mostra que vocês vão ter essa maturidade, esse comprometimento, esse envolvimento com os seus respectivos projetos. Tá certo? E me coloco aqui à disposição, caso vocês depois queiram conversar um pouco, né, sobre... esses indicadores, né? Para o meu grupo, eu uso muito o 5W e 2H, né? Às vezes a gente tem reunião, já tive até reunião com a professora Vilma, e aí falei para a colega, olha, eu acho que a gente tem que ir por outro caminho, porque a gente já tem, os cabeças de laboratório já tem aquela ideia, puxa, a gente está sendo, assim, esmagado, estrangulado por questão não do escopo, né? Porque as ideias são sempre importantes, né, de serem tateadas, as interações, mas a gente acaba sendo esmagado pelo orçamento, pelo cronograma, né? Então, a gente tem que hoje pensar assim, puxa, o que dá para eu fazer em 1 ano, em 2 anos, 3 anos, 4 anos, certo? Então, às vezes, a gente tem que fincar o pé de uma forma bem realística, né? E vocês, como não estão apenas numa instituição de inovação, pesquisa, e aí eu gosto sempre de frisar isso, vocês estão matriculados numa instituição de ensino e pesquisa, né? E isso faz toda a diferença. Em ensino, os programas educacionais, eles são limitados por tempo. Se você estivesse fazendo um trabalho, por exemplo, na Embrapa, mas sem o deadline, né, dos 4 anos para você ter que apresentar a sua tese, você estaria lá desenvolvendo. Você poderia desenvolver uma pesquisa mais rápida, ou às vezes uma pesquisa que durasse 10 anos que seja, né? Mas você não teria essa corda no pescoço do tempo. Então fiquem atentos, porque o tempo passa bem rapidinho, tá? Então ele pode ser amigo ou ele pode ser tirano de vocês.
só vai depender desse bom delineamento das suas pesquisas. Tá certo? Então, é isso, gente. Eu acho que a minha fala se encerra aqui, eu fico aberto aqui para outros possíveis comentários, né, ou dúvidas, ou então a gente já passa para a fase aqui intermediária, aguardando a nossa presença, né, da professora Jeane, que se iniciaria às 10 horas. Mais alguma dúvida, gente, que a gente possa aqui esclarecer? Vocês não entenderam algum teor que foi abordado? Tudo certinho, gente? Então, vou fazer o seguinte, eu vou tentar aqui encerrar, deixa eu ver se agora o Google encerra, interromper aqui a gravação, é só